Hoje nós vamos analisar a palavra de Deus em Marcos capítulo 1, 29 a 31, sobre uma sogra que Jesus curou. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Marcos capítulo 1, versos 29 a 31. Uma casa com a presença de Jesus. Encontrou o texto bíblico? E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. Pai bendito, nós somos agradecidos por tua palavra que foi lida, e suplicamos que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma casa com a presença de Jesus. Nunca na história se ouviu falar de uma cura de tanto sucesso e que despertou tamanha curiosidade. Eu nunca ouvi nenhum noticiário de cura que trouxesse uma grande quantidade de pessoas para ver o ocorrido. Quando Jesus curou a sogra de Pedro, a palavra de Deus nos diz que uma multidão se achegou àquela casa, de sorte que, quando 4 homens trouxeram um homem paralítico para que Jesus o curasse também, eles não puderam adentrar porque a multidão era muito grande. E a única solução que eles encontraram foi subir até o teto da casa, abrir um buraco para baixar o homem paralítico, para que Jesus também o curasse. Certamente que a notícia de que Jesus curara a sogra de Pedro despertou muito interesse ali, porque era uma cura espetacular, ainda mais sendo sogra, não é, meus irmãos? Aqueles genros, noras, provavelmente estavam ali para ver o ocorrido. Sabe, essa senhora aqui, ela estava acometida de uma febre, nos diz a palavra de Deus. Daí você pode pensar assim, mas Jesus curou uma pessoa que estava com febre. Não é verdade que hoje o seu filho, quando ele está com febre, você fala, é só uma febrezinha, vai passar logo, não é? É uma ondazinha, uma marolinha, isso passa logo. E criança às vezes está com febre de 39 graus, está saltitando, pulando de um lado para o outro. Agora um adulto, quando tem uma febre de 38 graus, o que acontece? Nossa, você fica prostrado, você não consegue se levantar, você fica imobilizado, pelo menos é assim comigo. E parece que as mulheres são mais resistentes do que os homens também, não é? O homem tem uma febrezinha, o que acontece? Chama a mamãe, não é? A esposa fica cuidando. Para essa mulher estar prostrada, o quadro dela era muito sério. E naquela época, meus irmãos e irmãs, não existiam os antibióticos, os antitérmicos que existem hoje. Quando alguém era acometido de febre, na época de Jesus, ela tinha 90% de chance de morrer. Então o quadro era muito grave aqui. Então, nós vemos que na palavra nós encontramos algumas lições preciosas sobre a visita do Senhor Jesus Cristo a uma casa, especialmente aqui a casa de Pedro. A Bíblia nos ensina como nós podemos conseguir vitória diante das situações de adversidades, diante das situações que causam em nós algum tipo de sofrimento. Eu quero dizer para você, seja qual for o problema da sua vida, seja qual for a questão ou área da sua vida que precisa de uma intervenção de Jesus, Ele está sempre pronto a olhar para você com compaixão, porque Ele se importa com a sua vida. Ele ama você, e Ele realmente quer o melhor para a sua vida. Deus, em sua palavra, sempre nos apresenta um caminho seguro pelo qual nós podemos caminhar certos de que os resultados esperados, eles virão. Então, notemos primeiramente, aqui no verso 29,
que a adoração de Jesus trouxe a sua presença a um lar. A Bíblia nos diz aqui que quando termina o serviço na sinagoga, Jesus e os seus discípulos, Pedro, André, Tiago e João, eles saem daquele local de adoração, de estudo da palavra, de oração, e vão até a casa de Pedro. Provavelmente Pedro convidou Jesus e os demais discípulos para que fossem até a sua casa. Agora observem aqui, eles estavam num lugar de adoração e saíram para uma casa. Isso é muito significativo. Onde você está hoje? Num lugar de adoração, de estudo da palavra, de orações. Quem é que está presente conosco aqui? Jesus. Jesus está sendo adorado. Mas quando você sair daqui, você não pode se esquecer de levar Jesus para dentro da sua casa também. Jesus, Ele quer estar conosco em todos os lugares. Não podemos perder a bênção da presença de Jesus Cristo ao nosso lado, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Em todo lugar que eu vou, eu quero Jesus Cristo ao meu lado. Eu quero Jesus Cristo dentro da minha casa. Bem da verdade, há pessoas que têm muito prazer, muita alegria em receber visitas, não é? Tem pessoas que têm o dom da hospitalidade. Vive o tempo todo falando assim, pastor, me visita. Me visita, pastor. Às vezes eu fico assistindo alguns programas de Polishop, por exemplo, apareceu um rapaz lá assim, né? E tem gente que diz assim, pastor, me visita, me visita, me visita. Por quê? Quer visita. Tem o prazer de servir um cafezinho, convidar para um almoço, um churrasquinho. Que bênção, não é? Como aconteceu aqui, após os serviços da sinagoga, geralmente terminava por volta de 11h30, meio-dia, vai Jesus para a casa de Pedro, convidado para uma refeição, um almoço. Que coisa maravilhosa! Há pessoas que sentem alegria em hospedar alguém, em receber alguém. Você é assim? Eu tenho vários irmãos aqui. Às vezes eu recuso convites aqui, irmãos. Por incrível que pareça. Não, irmão, deixa para outra ocasião. Dá oportunidade para os outros, né? Mas outras pessoas não têm esse dom. Ou nem gostam de receber gente em casa. Conhece alguém assim? Dizem mais ou menos assim, eu não vou na sua casa para você não ir na minha. É fato. Há pessoas que não visitam os outros porque não querem receber visitas, não querem ser incomodados. Que bom que você veio na casa de Deus hoje, porque Jesus agora ele pode ir na sua casa. Que bom quando nós recebemos alguém na nossa igreja, visitante, não é? Porque quando você visita a nossa igreja e você também nos dá o direito de fazer uma visitinha para você. É fato isso. É assim que funcionam as coisas, a política do bom relacionamento, não é? Do companheirismo. E aqui, meus amados irmãos, nós vemos que a adoração levou Jesus à casa de Pedro. E quando uma pessoa adora o Senhor Jesus Cristo com sinceridade, inevitavelmente ela acaba convidando Jesus para ter um relacionamento de comunhão, de companheirismo, porque se agrada da presença do Senhor Jesus Cristo. É o que nós vemos aqui. Quando uma pessoa adora o Senhor com sinceridade, o Senhor entra na sua casa para ter companheirismo com essa vida, com essa família. Jesus aceita entrar na casa de qualquer pessoa que o convide. Agora, Jesus Cristo não entra na casa de quem não quer a sua presença. Como é abençoada a família, o lar em que Jesus Cristo pode entrar. Apocalipse 3:20, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu vou ter comunhão com ele. Jesus quer entrar na sua casa, mas há muitas casas em que Jesus não pode entrar.
Há muitos lares onde entra qualquer um e entra qualquer coisa, mas Jesus Cristo não tem lugar nessas casas. Às vezes você se depara com aquelas casas lindas, casas cobertas de bens, não é? Tudo muito lindo dentro daquela casa, mas falta alguma coisa. Quando falta Deus, quando falta Cristo no lar, falta tudo. Porque é uma casa que não desfruta das verdadeiras bênçãos de Deus. A bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção do perdão, a bênção do amor. Ah, meus irmãos, há lares que são um verdadeiro inferno. Permita-me dizer isso. Há lares em que você vai e você não vê a hora de cair fora dali. Já sentiu assim? Eu não quero ficar aqui não. Aí você ora e fala, Senhor, abençoa essa casa. Tem alguma coisa aqui, e tem mesmo. Porque onde Jesus não está, o inimigo entra, arromba e traz miséria e traz destruição. Não é o que Jesus ensina na sua palavra? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. João 10, verso 10. Quem é que está dentro da sua casa hoje, além da sua família? Jesus é um hóspede permanente? Se Jesus não está dentro da sua casa, você abriu espaço para outros. Jesus espera ser convidado. E quando Jesus é convidado, ele entra e ele faz morada permanente. Em Mateus 28, no verso 20, Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até quando chegar aquele momento de você partir para a eternidade. Uma segunda coisa que nós vemos aqui na palavra, no verso 30, é que a presença de Jesus Cristo trouxe esperança a um lar. E a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Lá estava a sogra enferma, prostrada no leito da enfermidade, com uma febre terrível. E no mesmo momento que Jesus entrou naquela casa, aquela família se encheu de esperança, porque eles sabiam que Jesus Cristo sempre foi cheio de compaixão pelos que sofrem. E quando Jesus entra naquela casa, tenho para mim que eles se alegraram muito, porque sabiam que algo de maravilhoso iria acontecer. A esperança entrou naquela casa. Ela estava passando o dia inteiro com febre, com uma agonia. Era uma febre assustadora, provavelmente uma infecção. O que gera febre é algum quadro infeccioso, não é verdade? E ela estava com uma infecção. Sabe, as doenças, elas podem chegar na casa de qualquer pessoa. As doenças, as enfermidades, elas não pedem licença para entrar. Quem é crente não sofre e não passa por problemas e é sempre rico. Você já ouviu isso? Essa é a chamada famigerada teologia da prosperidade. Se você é crente, você não tem lutas, não tem problemas, você não sofre, porque a presença de Jesus Cristo na sua vida te torna uma pessoa imune a tudo isso. Isso não está na Bíblia. Isso é uma heresia dos nossos dias. A doença, a enfermidade, os problemas, as adversidades podem invadir os nossos lares de uma hora e para outra. Servos de Deus sofreram, passaram por lutas, enfrentaram problemas, passaram por enfermidades. E, sabe, até mesmo nosso Senhor Jesus, em João 16, 33, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é para ficar desanimado. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele diz assim, usa um pouquinho de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Era o medicamento da época. Na época de Paulo, o medicamento era azeite, vinho
emplasto de figos, de uvas, não é? Era o que o povo tinha para se virar. E eles usam um pouquinho de vinho, um vinho medicinal, só um pouquinho. Por causa do teu estômago. Talvez tivesse uma gastrite, uma úlcera ou outro problema lá qualquer, e das tuas frequentes enfermidades. Opa, Timóteo era crente? Pastor, foi cometido de enfermidade, ele já derruba por terra essa teologia da prosperidade. Aí abra a sua Bíblia agora, em outro texto bíblico, aqui, 2 Coríntios 11, 24 a 33, onde o apóstolo Paulo, ele dá um testemunho aqui vibrante da sua vida, tudo o que aconteceu com Paulo. Ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 40 de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas mandou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Paulo teve lutas, enfrentou problemas, perseguições, açoites, fome, passou necessidade, e aí vem alguém dizer que crente não passa por necessidade, não fica doente, não enfrenta problemas. Não é o que a palavra de Deus nos diz, mas eu quero lembrar você que Estevão, diácono, foi o primeiro mártir da igreja e foi apedrejado. Ele era servo de Deus. Tiago foi o primeiro discípulo de Jesus martirizado por decapitação. E o que dizer dos heróis da fé, conforme nos mostra a palavra de Deus em Hebreus 11, 35 a 40? Como sofreram e permaneceram firmes na sua fé no Senhor Jesus Cristo. Eu não sei explicar porque o Senhor faz ou permite que certas coisas aconteçam na vida de quem o teme, de quem é fiel e sincero, de quem é comprometido com Cristo, com a sua palavra, de quem o serve com alegria. Eu não sei explicar isso. Se alguém conseguir me explicar, por favor, me explique. Mas também eu sei que apesar das aflições, das lutas e das dores, aqueles que são crentes em Jesus Cristo são pessoas felizes. Você pode olhar aqui para mim um pouquinho? Dá uma olhada para esse homem calvo. Você está olhando para um homem feliz. E olha que eu tenho muitas lutas, problemas. Já passei cada perrengue na vida. Você é feliz? Você é um homem feliz, uma mulher feliz? Qual é a razão da sua felicidade, da sua alegria? O que é que já gera esperança no seu coração? Sabe, nós, daqui a alguns anos, não sei se daqui a 5 anos, 50 anos, para alguns aqui que têm longevidade, talvez daqui a uns 70 anos para alguns, nós haveremos de saber a diferença entre quem é crente e quem não é. Entre quem serve e quem não serve ao Senhor Jesus Cristo. E naquele dia, nós vamos ter muitas surpresas. Muitas surpresas. E eu tenho para mim que vamos ter algumas surpresas, não quero falar de coisa ruim, surpresas agradáveis.
Talvez nós olhamos para algumas pessoas hoje e falamos, meu Deus, o que é isso? E quando você chegar lá no céu, você fala, o quê? É crente, está salvo? Foi para o céu, cheirando o toucinho defumado, galinha sapecada, mas chegou no céu. Não vai ser uma alegria, meus irmãos, rever pessoas ali, mas naquele dia nós vamos ver a diferença entre quem é crente e quem não é. Mas eu quero dizer para você aqui que o fato de você ser crente não te dá imunidade diante dos acidentes da vida. Você pode estar dirigindo o seu carro e de repente sofrer um acidente, não é mesmo? Ir parar num hospital, quebrar uma perna, um membro do seu corpo, não é? Você pode ir parar numa UTI por causa de um acidente. Você pode ser acometido de uma doença natural. Estamos aqui hoje seguindo todas as orientações do Ministério Público, protocolo de segurança, álcool em gel, máscaras aí, não é? Distanciamento, porque o vírus está por aí, em algum lugar, não é? E há pessoas que dizem assim, eu não vou na igreja, e olha que já tem gente que já tomou a segunda dose, até a terceira dose da Xing Ling aí, não é? Eu não vou na igreja porque eu posso ser infectado. Mas é contraditório. Você vê pessoas no trem, no metrô, no ônibus. Eu vou, às vezes chego na igreja e falo, olha, o irmão está aqui, que alegria. Dá uma alegria na gente, né? Aí eu vou no supermercado, eu olho ali, oi, irmã, tudo bem? Eu vou ali no açougue ali, oi, irmão, tudo bem, pastor, você está aqui, legal, né? Aí dá um toquinho aqui na mão, pá. Mas na casa de Deus não vai. Você pode ser acometido de uma doença através de um vírus ou de uma bactéria em qualquer lugar. Até mesmo dentro da sua casa. Ninguém está imune, em lugar nenhum, de qualquer coisa. Mesmo sendo crente em Cristo Jesus. E essa mulher aqui, ela era crente. Mas há enfermidades também que sobrevêm na vida das pessoas por causa do pecado. Lembra-se de Davi? No Salmo 51, quando ele é confrontado com o seu pecado duplo de adultério e homicídio, ele tem uma reação esperada, ele diz, ó Deus, afasta de mim o meu pecado, lava-me, limpa-me, purifica-me, e ficarei limpo. E ele diz, não me afastes da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo, contra ti, somente contra ti eu pequei. E ele ora no verso 12, restaura em mim a alegria da tua salvação. Sabe o que aconteceu com Davi por causa do pecado? No Salmo 32, no verso 3, ele diz assim, envelheceram-se os meus ossos, pelo meu bramido durante todo o dia, ele sentia dores nos ossos. Aí no verso 4, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. O perdão traz cura, você sabia disso? São as doenças chamadas de pneumopsicossomáticas. Há pessoas que estão hoje enfermas, doentes por causa do pecado na vida. E você pode confessar o seu pecado e receber a cura da parte de Deus. Porque a culpa, ela está no campo das emoções. E ela maltrata a alma e maltrata também o corpo. Quer se ver livre disso? O lugar para começar é com Davi. Reconheça o seu pecado diante de Deus. E arrependido, tome a decisão de abandonar toda e qualquer prática pecaminosa na sua vida e certamente você será uma pessoa muito mais feliz na sua vida e terá saúde física, emocional, mental e, acima de tudo, espiritual na presença de Deus. Mas agora, quero fechar o parênteses aqui e voltar para a nossa história. Tá? Olha só, aqueles discípulos, eles sabiam da compaixão de Jesus. E por isso, eles falaram a Jesus a respeito da sogra de Pedro ali. E
Os seus corações estavam cheios de esperanças, porque eles conheciam o amor de Jesus pelas pessoas. Eu quero que você saiba de uma coisa: quando não houver mais esperança em lugar nenhum, você pode chamar Jesus. Jesus tem compaixão dos que sofrem. Jesus se importa com a situação de qualquer pessoa. Se os homens, as pessoas te decepcionam, você pode ter certeza, o Senhor Jesus nunca vai decepcionar você. A presença de Jesus Cristo trouxe cura e ajuda. No verso 31, a Bíblia diz: então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou. Então, quando Jesus chega à casa da sogra de Pedro, vendo-a deitada porque estava enferma, Jesus caminhou em direção daquela mulher para lhe dar a cura. E a Bíblia nos mostra que nessa ocasião Jesus fez as coisas de forma diferente. Não houve imposição de mãos, Jesus não dirigiu nenhuma palavra repreendendo a doença, a enfermidade, mas Jesus dessa vez pega pela mão e a levanta. Não é isso que acontece? E essa mulher se levanta, diz a palavra de Deus. Essa mulher, tomada pela mão, ainda estava doente quando Jesus a tocou, mas você vê que a febre a deixou. Porque aquilo que provocava a febre não se encontrava mais no seu corpo com o toque das mãos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus a levanta. Jesus teve compaixão dela. Jesus a curou. Jesus sempre vê a situação que uma pessoa que se encontra. Eu não sei qual é a sua realidade de vida, mas eu quero que você saiba que Jesus vê a sua situação. Jesus vê o que ninguém mais está vendo. Às vezes no seu coração você sabe que precisa da ajuda e não tem ninguém à sua volta, mas Jesus vê. No Salmo 139, a palavra de Deus nos diz que o Senhor vê o nosso assentar, o nosso levantar, e nós não podemos fugir da presença do Senhor. Ele vê todas as coisas. Quando o Senhor Jesus Cristo viu a situação daquela mulher, ele caminhou na direção dela. Em Lucas, no capítulo 7, a Bíblia nos conta uma história interessante. Jesus estava entrando na cidade de Naim com seus discípulos e havia muita alegria, porque aquela multidão viu as coisas que Jesus fizeram, né? E saindo da cidade de Naim, uma viúva ia sepultar o seu filho, o seu único filho. E Jesus viu a situação daquela mulher. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, tocando o esquife, o morto ressuscitou. Ele viu. Quando Moisés estava no deserto, ao pé do Monte Sinai, o Senhor lhe apareceu em meio a uma sarça ardente e disse: eu sou. Se identificou como eu sou, o grande eu sou. Em seguida, Deus disse a Moisés que ele vê e ouve o sofrimento do seu povo Israel no Egito. Deus via todo o sofrimento do povo. Você acha que Deus não vê o sofrimento? Você acha que Deus não sabe tudo o que está acontecendo? Ele sabe. E Deus não é omisso, não. No livro do Apocalipse, a palavra de Deus diz que as orações e o sangue dos mártires sobem à presença de Deus. Então, Deus se importa com você. Diga para aí para a pessoa que está ao seu lado: Deus se importa com você. O marido não se importa. A esposa não se importa, o filho não se importa, a sogra não se importa, o genro não se importa, o pastor não se importa. Deus se importa com você, amém? Deus sabe, Ele cuida. Às vezes nós achamos que as pessoas não se importam, mas na verdade as pessoas podem até se importar, mas elas não conseguem fazer nada por nós. Só Deus pode fazer por nós o que ninguém mais pode fazer. Entenda isso. Ainda que tenhamos sido nós mesmos os causadores de todos os problemas e doenças e enfermidades, porque como seres humanos nós nos tornamos culpados, não é? Em Adão todos pecaram. Deus olha para nós com graça, com misericórdia, com compaixão.
A presença de Jesus Cristo trouxe devoção e serviço. Aqui no verso 31 a Bíblia diz, e servi-os. Jesus identificou aquela enfermidade que tinha causado tanto sofrimento na vida daquela mulher, como algo que tinha que ser confrontado. E Jesus confronta aquela enfermidade, porque maltratava aquele corpo e impedia aquela mulher de fazer o que ela mais gostava, que era de servir. Ela tinha um ministério. E o propósito que ela tinha na vida estava ali atrofiado. E a Bíblia diz que ela estava impotente. Eu tenho para mim completamente frustrado. Uma pessoa doente fica frustrada, não é? Você quer fazer as coisas e você não tem forças. Você não tem capacidade para isso. Jesus não apenas lhe restituiu a saúde, mas lhe restituiu o ministério. Apenas um toque nas mãos de Jesus foi suficiente para levantá-la daquela cama e torná-la apta para servir. Não é possível servir acometido de febre, é? Mas, lamentavelmente, meus irmãos, hoje nós vemos muitos lares com febre, igrejas com febre. E nós podemos dar nomes às febres que nós temos visto por aí. Quanta febre, né? A febre da indiferença, quando a pessoa se torna insensível com relação à comunhão, ao companheirismo. Quantas pessoas indiferentes, não é? Estão febris. A indiferença, meus irmãos, machuca. Não machuca? Há pessoas que não expressam ódio no coração, mas elas estão acometidas da indiferença. E essa febre está tão alta em nossos dias que algumas pessoas podem até entrar em colapso. Deixe-me dizer uma coisa para você. Cuidado com a indiferença. A indiferença dentro do lar, a indiferença dentro da igreja. Há pessoas que tratam os outros com indiferença. Jesus não foi indiferente aqui. Essa febre aqui faz com que muito sofrimento venha. E eu olho às vezes para alguns, eu vejo essa febre e falo, e penso cá com os meus botões, meu Deus, essa pessoa está a ponto de convulsionar de febre de indiferença. Que pena isso, não é? Tome cuidado com isso. A febre da omissão, que retarda qualquer iniciativa de serviço a Deus e aos outros. Quantas pessoas omissas, quantas pessoas que estão prostradas no trabalho, na igreja, até dentro do lar, não é verdade? Quanta omissão! Você chega na casa, você vê aquela pia lotada de pratos, e talheres, e panelas, não porque a esposa não fez, mas porque o marido não foi tão prestativo como deveria. Agora, deixa-me fazer um pedido para os irmãos aqui. Quem ajuda a esposa em casa com os pratos, talheres, pode levantar a mão. Isso. Agora você pode. Mas eu vou fazer um pedido para você. Teve um irmão aqui na igreja, também não vou dizer o nome dele, que ele colocou lá uma foto, acho que no Instagram, no Face, lavando pratos na pia. Aí eu o repreendi imediatamente. Falei, meu irmão, não faça publicidade da sua bondade dentro da sua casa. Isso vai complicar os homens da nossa igreja. Não é verdade? Isso complica a gente. Ó, o irmão fulano fazendo isso, você não faz dentro de casa. Né? Mas alguns estão com febre de omissão. Ou mesmo, meus irmãos, a febre da ingratidão, que para mim é um quadro grave de infecção do caráter. Quantas pessoas ingratas. Você pode fazer das tripas coração para ser uma bênção na vida daquela pessoa, mas chega um momento em que você percebe que todo investimento que você fez naquela vida não faz nenhuma diferença. E essa ingratidão machuca, não é verdade? Quantas pessoas ingratas. Você pode fazer tudo, mas se você deixar de fazer uma coisa, não serve mais. A ingratidão. Jesus soube o que era ingratidão, não é verdade?
Cuidado com isso. Então eu vou dizer para você que qualquer febre no seu lar ou na nossa igreja seja repreendida pelo toque das mãos de Jesus. Que Ele faça isso. Que Ele afaste as doenças, as enfermidades, pela presença dEle no nosso lar. Que esse tipo de coisa destrói a família, destrói a igreja também. Precisamos estar diante de Deus em pé para que possamos servi-los. Ninguém serve ao Senhor Jesus Cristo prostrado. Eu quero concluir mostrando para você que a cura chegou na casa de Pedro quando Jesus entrou naquela casa. Quando Jesus Cristo tocou naquela mulher, com as suas mãos Jesus a levantou pela fé. E quando ela se deu conta de que estava curada, ela passou a servir a Jesus e as outras pessoas também. Jesus Cristo já entrou na sua casa? Jesus Cristo já entrou na sua vida? Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. É só invocar, é só pedir, é só clamar ao Senhor. Ele está aqui nesse momento, Jesus está aqui conosco, e você precisa perceber a presença de Jesus Cristo conosco, mas rogar: Senhor, fica comigo, me ajuda, Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Deus é aquele que te toma pela tua mão e diz em Isaías 41:13, olha que coisa linda: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Que assim seja, para a glória de Deus.